Turma, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Luiz, tá? Sou professor de Geografia aqui do Cursinho Popular da universidade. E inicialmente queria dizer que eu não tenho muita experiência, tá? Com videoaulas, nem com aulas online. Tá sendo uma novidade para mim. Eu particularmente acho muito estranho ficar conversando com a câmera. Enfim, eu não estou acostumado. Também não tenho os melhores equipamentos, também não tenho a melhor câmera, nem o melhor microfone. Inclusive, eu estou gravando essa aula aqui novamente porque eu comecei a gravar ela e ela cortou, ela parou de gravar do nada aqui minha câmera, não sei o que aconteceu. Mas enfim, eu vou tentar melhorar ao longo do curso, tá? A minha didática aqui nas videoaulas, eu pretendo estar trazendo uma lousa, né? Que eu acredito que isso vai estar melhorando a didática aqui nas videoaulas. Mas eu não sei editar, não sei, né? Vai ser assim mesmo. O máximo que eu vou fazer é pausar a gravação aqui, mas não vai ter edição, não vai ter nada. Até porque eu não sei mexer com isso. Eu estou acostumado a dar aula presencial, né? Mas eu, como eu falei, eu pretendo ir melhorando ao longo do curso, né? Enfim, a aula de hoje vai ser sobre migrações, tá? Que é migrações? Migrações é todo processo, né? De movimentação de pessoas, tanto de entrada quanto de saída para uma determinada região, tá? E o que acontece, turma? Você tem diferentes tipos de migrações, tá? Inicialmente eu vou começar apresentando aqui duas para vocês, tá? Inicialmente eu vou começar apresentando duas e ao longo da aula eu vou apresentando as outras. Bem, as duas primeiras que eu quero apresentar são as migrações espontâneas e as migrações forçadas, tá? Bem, o que seria uma migração espontânea? É como o próprio nome já diz, espontânea, né? Então, por exemplo, por uma questão de trabalho, eu recebi uma proposta de emprego, né, para trabalhar em outra cidade, onde eu vou estar sendo melhor remunerado. Então, espontaneamente, eu saio daqui onde eu tô, vou para essa outra cidade, né, porque lá eu vou ter uma condição de trabalho melhor. Então, entendeu? É uma migração de forma espontânea, né? Você tem, por exemplo, também por questão de estudo, né? Por questão de estudo, às vezes você mora numa cidade que é muito pequena e não tem faculdade, e aí você tem que mudar para uma cidade maior, que tem universidade para você poder estudar, ou às vezes na sua cidade até tem universidades, mas não são universidades muito boas. Ou simplesmente você quer estudar na universidade em outro estado, em outra cidade, em outro país, enfim. Esse é outro exemplo, né, da migração espontânea, né? Outro exemplo seria por motivos culturais, né? Um exemplo de migração por motivos culturais é justamente os judeus lá no Estado de Israel, né? Os judeus, né, estavam espalhados pelo mundo, ao redor do mundo, né? E houve a criação do Estado de Israel, né? E os judeus, né, migraram para o Estado de Israel espontaneamente, né, por uma questão cultural, né? Enfim, agora você tem a migração forçada. O que seria a migração forçada, né? Migração forçada é o oposto da migração espontânea, tá? Então, o que seria a migração forçada? Bem, pode ser, por exemplo, por conflito, uma guerra, por violência, né? Então, violência, conflitos, guerra, né? Como por exemplo na Síria, né? Tava tendo conflitos, né? Lá há uns anos atrás, até hoje ainda está tendo. Então, muitas pessoas foram forçadas a saírem, né? Da região onde elas estavam. Não foi uma coisa espontânea, ela foi realmente forçada por uma questão de sobrevivência. Então, a migração forçada geralmente ela está atrelada a uma questão de sobrevivência. E a migração
Turma, tô aqui de volta. A minha câmera parou de gravar o vídeo, parou de gravar a aula. Minha câmera tá com esse problema e geralmente quando dá por volta de 5 minutos de vídeo, ela simplesmente para de gravar, né? Mas enfim, meus equipamentos não são dos melhores, mas vamos dar continuidade aqui na nossa aula. Eu parei, né, em migrações, mais especificamente em migrações forçadas, né? O que que acontece? Eu dei o primeiro exemplo, o exemplo da guerra, né? A violência, os conflitos, eles forçam muitas vezes as pessoas a se mudarem de uma região, de um local, por uma questão de sobrevivência. Muito importante que vocês prestem atenção nisso, né? O, a migração forçada, ela está atrelada muitas vezes a uma questão de sobrevivência. A pessoa tem que sair, migrar por uma questão de vida, né? De sobrevivência. E eu vou dar os exemplos aqui, tá? De migrações forçadas. E é importante que vocês prestem atenção nesses exemplos, porque as migrações forçadas elas são mais importantes que as migrações espontâneas, tá? Por que eu digo isso? Porque geralmente as migrações forçadas elas costumam serem mais cobradas no Enem, nos principais vestibulares. Os outros tipos de migrações são cobrados também, tá? A migração espontânea, que eu citei aqui inicialmente para vocês, elas também são cobradas. Mas geralmente o que cai são exercícios, são questões relacionadas a questões de migrações forçadas, tá? Então se atentem aos exemplos, né? Então eu dei a questão, a exemplo do conflito da guerra, mas outro motivo de migração forçada é por questão de desemprego, né? Por exemplo, às vezes você está numa região que não tem oportunidade, não tem emprego e você realmente é forçado a sair de lá, né? Às vezes você está numa situação de miséria, né? Porque não tem emprego, não tem trabalho, não tem oportunidade. Então você é forçado por uma questão de sobrevivência de mudar, né? É totalmente diferente daquele primeiro exemplo que eu dei, né? Que onde a pessoa recebia uma proposta de emprego para trabalhar em outra cidade. E também é diferente daquele primeiro exemplo que eu dei, né? Nas migrações espontâneas, de, por exemplo, a pessoa tem uma condição de vida aqui razoável, aqui no Brasil, tem uma condição de vida boa, e ela decide ir para outro país por melhores condições de vida, tá? Ou a trabalho, entendeu? É uma coisa espontânea, aquele primeiro exemplo que eu citei. Agora, esse segundo exemplo aqui de migração forçada, do desemprego, é uma questão onde realmente você está numa situação de miséria, está numa situação de fome, numa situação muito complicada, né, de falta de oportunidade de emprego que você de certa forma é forçado realmente a sair do local, do país onde você está, né? E outra questão é a questão ambiental, né? Por exemplo, às vezes na sua região está muito quente, né? Uma região semiárida, onde não tem umidade, né? Os leitos do rio estão secos e aí você, por uma questão, né, de sobrevivência, não tem como permanecer naquele local e aí tem que tá se mudando para outro. Ou às vezes é muito frio, questões ambientais em gerais, né? Por exemplo, lá em Brumadinho, por uma questão ambiental, algumas pessoas realmente tiveram que sair de lá, né? Mudar, ir para outros lugares, porque até a cidade se recuperar novamente é um processo muito longo. E aqui você também por fatores políticos, né? Fatores políticos fazem as pessoas migrarem, por exemplo, na Venezuela. A Venezuela tem passado por uma crise política e econômica e isso tem feito as pessoas migrarem de lá aqui para o Brasil ou para outras nações, né? Você também tem um exemplo de Cuba, né? Muitos
Turma, dando continuidade aqui na aula sobre migrações, inicialmente queria pedir desculpas, mas a câmera do meu celular, ela só grava até 5 minutos. Depois que dá 5 minutos de vídeo, ela simplesmente para de gravar. Não sei por que acontece isso, mas no meu celular acontece. Estou gravando aqui com a câmera do meu celular, né? E eu vou estar providenciando uma outra câmera. Vou estar vendo com algum amigo meu, né? Se ele me empresta a câmera do celular dele, enfim. Vou estar dando algum jeito de estar resolvendo isso. De qualquer forma, vamos dar continuidade aqui na nossa aula, né? Sobre migrações. Eu estava falando sobre migrações forçadas, mais especificamente sobre a migração por questões políticas, né? E eu ia citar o caso de Cuba, né? Em Cuba você tem, né? Os cubanos moram numa ilha, né? Vivem numa ilha sob um regime ditatorial, né? Onde eles não têm liberdade e isso acaba forçando muitas vezes eles a migrarem para os Estados Unidos, né? Miami fica muito próxima à cidade de Havana, a capital cubana de Havana. Então, Miami fica 120 quilômetros, né, de Havana, né, de Cuba, só que é por mar, né? Então, muitas vezes essas pessoas fogem dessa ditadura, mas são embarcações muitas vezes precárias, enfim. Outro tipo de migração forçada, né, é por questões religiosas, né, principalmente no Oriente Médio. Você tem muita perseguição religiosa, né, sunitas e xiitas, é, perseguição a cristãos, né, o Oriente Médio é predominantemente muçulmano. Então é isso, turma. Eu vou pausar aqui essa aula e eu já volto porque eu vou apresentar eu vou trazer umas anotações aqui para vocês. Vou passar para outro conceito aqui agora, mas eu preciso trazer umas anotações, tá joia? Aí eu vou pausar rapidinho e já volto. Turma, voltei e vou mostrar aqui as anotações aqui que eu fiz, tá? Bem, eu anotei aqui três termos, né? Eu anotei migração, né? O termo que começa com a letra M. Aí eu coloquei um sinalzinho de diferente, sinalzinho da matemática, né? E logo depois eu botei a palavra imigração com a letra I. Logo depois eu botei um sinalzinho de diferente, botei a palavra emigração com a letra I, tá? Esses três termos que eu acabei de mostrar aqui para vocês, eles são parecidos, né, na sua nomenclatura, mas apesar de serem parecidos na sua nomenclatura, eles não significam a mesma coisa, tá? É muito importante vocês entenderem isso, que eles não significam a mesma coisa, eles têm significados diferentes, né? E eu vou exemplificar para vocês aqui cada um deles, né? A qualquer momento a câmera pode parar de gravar, geralmente ela para nos 5 minutos, mas enfim, se o vídeo cortar aí do nada você já sabe o que aconteceu, né? É uma falha técnica. Mas enfim, vamos dar continuidade aqui. Como eu falei para vocês já no começo da aula, o processo de migração é, é todo o processo, né, de deslocamento de pessoas, né, de movimentação de pessoas, tanto de entrada ou de saída de uma determinada região, né? Então, migração é isso, né? Já ele abarca o contexto de uma forma geral, como um todo, né? O termo migração. Já o termo imigração com a letra I, né? Termo que começa com a letra I, imigração, eu vou exemplificar aqui para vocês, para que vocês possam entender, né? Então, o que acontece? Imagine um brasileiro, ou imagine é, um, um, um estrangeiro que mora em outro país, né? Vamos supor, por exemplo, na França, né? E ele decide se mudar aqui para o Brasil, construir sua vida aqui, né? Então, esse francês que veio aqui para o Brasil, ele é um imigrante com a letra I, tá? Então, ele efetuou uma imigração.
Turma, de volta aqui com a aula, né? E ao exemplo que eu estava dando. Então, imagine um francês que veio aqui para o Brasil, né? Então, ele é um imigrante com a letra I, entendeu? Ele efetuou uma imigração, tá? Imigração está mais relacionada com o processo de chegada, tá? Então, a gente tomando o Brasil como base, aqueles que chegam aqui para o Brasil, que vêm para o Brasil, eles são imigrantes. E os emigrantes são aqueles que saem, né? Tomando o Brasil como base, né? Se, por exemplo, tem um brasileiro que sai daqui, vai para os Estados Unidos, né? Trabalhar, em busca de melhores condições de vida, por exemplo. Ele, ele é um imigrante com a letra E, né? Então ele está realizando uma imigração. Então, imigração está mais relacionado com o processo de saída, tá? É, é muito importante que vocês entendam isso, tá? Saber diferenciar os termos, os conceitos, tá? Que apesar de serem parecidos na nomenclatura, eles possuem significados diferentes. E é isso, turma. Mas é muito importante vocês entenderem também que vai depender do contexto. Esses termos aqui vão ser usados, eles podem variar o seu uso de acordo com o contexto, tá? De acordo com o ponto de vista, tá? Por exemplo, é, aquele francês que veio para cá, né, para o Brasil, se mudou aqui para o Brasil, no meu ponto de vista, ele é um imigrante com a letra I, né? Mas no ponto de vista dos franceses, dos familiares, dos amigos que ele deixou lá na França, no ponto de vista deles, dos franceses lá que conviviam com ele, e enfim, da população em geral lá da França, do ponto de vista deles, ele é um emigrante com a letra E, entendeu? Então esses conceitos vão variar de acordo com o contexto, de acordo com o ponto de vista, tá certo? E eu vou pausar aqui rapidinho e vou trazer mais outros conceitos aqui para vocês. Então, turma, voltando com a aula, eu vou estar trazendo o conceito aqui de êxodo rural, né? E de êxodo urbano. Bem, êxodo rural é a saída da população, é o movimento de saída da população da zona rural para a zona urbana, tá? Então, esse é o êxodo rural. Esse processo aconteceu muito durante o processo de industrialização, né? Onde as pessoas saíam da zona rural, do campo, né? E vinham para as cidades trabalhar nas indústrias, né? E a gente tem o êxodo urbano, que é o contrário do que do termo que eu acabei de exemplificar, tá? O êxodo urbano é a saída da população da zona urbana para a zona rural. Esse é o êxodo urbano, tá? A população sai da zona urbana e vai para a zona rural. Isso pode se dar por diversos motivos, por diversos fatores, né? Às vezes a cidade hoje, principalmente cidades grandes, né, tem muito trânsito, o ritmo de vida é muito acelerado, então essas pessoas acabam optando por, né, muitas vezes ir para a zona rural. E o, o, o outro termo que eu vou trazer aqui é as migrações pendulares, né, que são as migrações ou sazonais, né? Enfim, é o mesmo conceito. A pessoa, por exemplo, se desloca, né, para uma cidade todos os dias, entendeu? Por exemplo, ela mora na cidade, mas ela vai trabalhar em outra. Ela trabalha na cidade, ela mora na cidade A, mas trabalha na cidade B. Ou mora na cidade A e estuda na cidade B, né? Então essa pessoa que faz esses deslocamentos diários, né, ou de formas sazonais, é, são as migrações pendulares. Recebe esse termo, tá? E turma, dando continuidade aqui na nossa aula sobre
Migrações, agora eu vou estar falando sobre os fluxos de migrações para o Brasil, tá? Um dos primeiros fluxos de migrações para o Brasil vieram da África, né? O Brasil tinha uma política escravista e um dos primeiros fluxos migratórios foram da África para o Brasil, né? Os pioneiros também, né? Foram os portugueses. Então você tinha um fluxo ali da Europa, mais especificamente ali de Portugal, aqui para o Brasil. É outro fluxo migratório. Com o passar dos anos, né, o Brasil mudou, né, a sua política, né, então a gente estava deixando de ter uma mão de obra, né, que era escravista, escravocrata, e estava passando a ter uma mão de obra, né, assalariada. E por isso houve um incentivo, uma política de Estado, né, para atrair, né, imigrantes europeus de outras nacionalidades, né. Então, se novamente tem um outro fluxo migratório da Europa aqui para o Brasil, onde você tinha, né, imigrantes da Alemanha, da Itália, né, que vieram para cá, né, com essa política de Estado, né. E você também tem os fluxos migratórios, não só da África e da Europa aqui para o Brasil, mas você também tem o de japoneses, né, que vieram, né, juntamente com esses europeus de outras nacionalidades que não sejam portuguesas para o Brasil, com o objetivo de compor uma mão de obra, né, aqui no Brasil, né. É, o Brasil estava começando a ter um trabalho de mão, um, as pessoas estavam começando a se tornar assalariadas aqui no Brasil, né, receberem remuneração, estavam deixando de ter o trabalho escravo e o Brasil estava precisando de mão de obra, né, então houve esse fluxo migratório, como eu afirmei, da Europa para cá, né, de outras nacionalidades que não eram a portuguesa, e também teve a japonesa, né? Então você teve um outro fluxo migratório da Ásia para cá. E tem os fluxos migratórios para o Brasil mais recentes, tá? Os fluxos migratórios mais atuais, mais recentes. Que aí você tem os fluxos migratórios aqui, né? Aqui mesmo na América Latina, onde o que acontece? Você tem os fluxos migratórios aqui na América Latina, e mais recentemente você teve o caso da Venezuela, né? Muitos venezuelanos imigrando para o Brasil, né? Vindo aqui para o Brasil, né? Você teve também do Haiti, o Haiti teve um terremoto, então teve muitos haitianos que vieram aqui para o Brasil, né? E mais recentemente, né? Esses são os fluxos migratórios, né, da América Latina aqui para o Brasil, tá? E, enfim, outro exemplo, né, são de bolivianos, de colombianos que, né, são refugiados do narcotráfico, né? Eles têm declarações de refúgio por narcotráfico, fugindo muitas vezes de grupos armados, né, como a Farc, né, que estão relacionados ao narcotráfico nesses países. Então, esses são os fluxos migratórios aqui para o Brasil, né? Você tem esses fluxos, né, pioneiros, digamos assim, que são dos portugueses, né? Depois você tem o da África, né? E depois você tem de outras regiões da Europa, da Ásia, né? Japoneses vindo para cá. E depois você tem um outro fluxo migratório mais recente, né? Que é esse que eu expliquei para vocês. E outro, outro fluxo migratório que teve aqui no Brasil mais recentemente foi o de coreanos, né? Na década de 50, 60 e 70, o Brasil recebeu um número significativo de coreanos, né? Formou-se algumas colônias aqui e é uma migração mais recente, né? E, turma, isso que eu expliquei para vocês está relacionado a políticas de estados, né? Onde se buscava mão de obra. Turma, dando continuidade aqui na nossa aula sobre migrações,
Agora vamos para a parte final, né? Nessa parte final, o que acontece? Eu vou estar trazendo alguns dados aqui da ONU, tá? Sobre imigrações num contexto global, tá? Não relacionado ao Brasil, mas num contexto mais geral, num contexto global, tá? Eu vou estar expondo alguns números aqui, mas vocês não precisam focar nesses números, tá? Esses números não são importantes. Quer dizer, eles não são a parte mais importante. O mais importante é vocês entenderem o geral do que eu vou explicar aqui. Entendeu? E não ficar decorando número, né? Mas enfim, vamos dar continuidade. Vou trazer alguns dados da ONU aqui. Os dados da ONU sobre as migrações no mundo, tá? Então, estima-se, né, que hoje no mundo tem em torno de 258 milhões de imigrantes, tá? E a maior parte desses imigrantes, 150 milhões, desses 258 milhões, 150 milhões são realizam a migração por questões de trabalho, né? Por motivos de trabalho. Essa é a maior causa de imigrações no mundo, tá? E essas pessoas que vão trabalhar lá fora, o que acontece? Elas, muitas vezes, o que acontece? Ela acaba contribuindo economicamente para o seu país, tá? O seu país de origem. Por quê? O que acontece? Essa pessoa ela vai, né, trabalhar fora e muitas vezes ela vai lá temporariamente, né? Depois ela volta para o seu país de origem, vai para um país, né, desenvolvido, trabalha lá temporariamente durante 5 anos, junta um dinheiro e depois volta para o Brasil ou, enfim, qual seja o outro país de origem dessa pessoa. Então, esses imigrantes, né, que vão para esses países, né, por motivos de trabalho, eles acabam contribuindo economicamente, né? E como eu falei, né, eu dei esse primeiro exemplo aqui para vocês, mas o que acontece? Muitas vezes a pessoa vai trabalhar fora em outro país e ajuda um parente aqui, um parente aqui no Brasil, um familiar, né, manda dinheiro para os parentes aqui no Brasil. Então, a ONU estima que 466 bilhões de dólares são de remessas. Remessas é isso que eu falei para vocês. É um dinheiro, né, desses trabalhadores, né, que vão para outros países e migram para outros países por questões de trabalho e acabam contribuindo economicamente com as suas nações, né? E geram essas remessas, né? Essas contribuições são chamadas de remessas. E a ONU estima que seja em torno de 466 bilhões, tá? De todos esses imigrantes, né? A ONU estima que em torno de 50 milhões dos imigrantes estão em situação irregular, né? A pessoa imigra numa situação irregular, ela não é um imigrante legalizado, né? O que vocês precisam entender, turma, é o geral, tá? É entender que a maior parte dos imigrantes imigram por questões de trabalho, tá? Vocês precisam entender essa questão da remessa também. E tá dando quase 5 minutos aqui, eu acho que vai parar de gravar. Mas essa é a parte final. Eu vou estar abordando outro conceito. Eu vou parar o vídeo por aqui porque eu sei que vai parar de gravar. Então vou parar o vídeo por aqui e vou iniciar um outro vídeo onde eu vou estar dando continuidade nessa parte final sobre o tema de migrações, tá? Vou abordar mais algumas coisas com vocês e vou finalizar o vídeo aqui e no próximo vídeo dou continuidade aqui na parte final, viu? Desse assunto. Turma, seja bem-vinda aqui à parte final, tá? Do assunto de migrações. No vídeo anterior eu falei que aquele seria a parte final, né? Mas não consegui concluir, né?
naquele vídeo, e então eu vou estar concluindo nesse. Esse, na verdade, vai estar assim na parte final, sobre o assunto de migrações. E eu estava apresentando para vocês, né, os dados da ONU, e o que que vocês têm que tirar de conclusão desses dados, né? Vocês não têm que ficar decorando númerozinho nem nada disso, tá? Bem, eu apresentei parte, né, dos dados da ONU para vocês, não apresentei tudo, obviamente, todos os números, mas basicamente é o seguinte, né? Segundo esses dados da ONU, o que a gente tira de conclusão é que os países desenvolvidos ou subdesenvolvidos, eles têm uma tendência de exportarem mais imigrantes, né? E os países desenvolvidos têm a tendência de acolherem, né, a maior parte desses imigrantes, né, de receberem, tá? É, obviamente porque os países subdesenvolvidos, por questões econômicas, questões sociais, né, acaba, digamos assim, promovendo, né, esse efeito. E no topo da lista lá da ONU você tem a Índia, você tem o México, né? São países que estão ali no topo, né, das imigrações, tá? Então é basicamente isso que você tem que tirar de conclusão. Outra conclusão importante que você tem que tirar desses dados é que na região do Oriente Médio é, e na região, no continente africano, tanto o continente africano quanto o Oriente Médio são as regiões que mais exportam refugiados. Tá? A maioria das pessoas que pedem refúgio, pedem asilo político ao redor do mundo, são dessas regiões, ou do Oriente Médio, ou, né, do continente africano. Esses são os dados oficiais da ONU, tá? E o que acontece? Ali no Oriente Médio vocês sabem que tem muito conflito, né? Ali principalmente na Síria, no Afeganistão. Então, devido a isso, eles são os países. Aquela ali é a região do globo onde se tem os famosos exportadores, né, de imigrantes ou de refugiados, tá? Desculpa. Mas é isso que vocês têm que tirar de conclusão, tá? Eu tentei aqui, a gente está terminando aqui a nossa aula de imigrações, tá? Eu tentei aqui abordar as partes mais importantes, as partes que são mais cobradas, né? No Enem e nos vestibulares. E espero ter ajudado você, né? Quero pedir desculpa por causa do vídeo aqui, né? Que o vídeo ficou dividido em cinco, seis, não sei quantas partes ficou dividido. Ficou dividido em várias partes, porque a minha câmera só grava 5 minutos de vídeo, né? Então eu quero pedir desculpas por isso, tá? Eu vou estar providenciando isso daí, vou tá arrumando, vou estar pegando uma câmera emprestada com um amigo meu. E a próxima aula vai ser uma aula contínua, não vai ter, né, esses cortes que teve nessa aula, tá? Por hoje é isso, mil desculpas por isso e até a próxima aula. Tchau, tchau, obrigado. Fica com Deus.